Olá, pessoal! No vídeo de hoje, então, dando continuidade à nossa aula de difusão com reação química, hoje nós vamos estudar a difusão que ocorre numa partícula porosa e, portanto, essa reação ela é heterogênea também, porque ela vai acontecer em duas fases. Vai acontecer na superfície da partícula, só que agora é na superfície do poro, internamente. Ou seja, a espécie química de interesse, ela vai se difundir para dentro da partícula. Então, isso vai mudar a nossa condição de contorno, né? Porque a reação não acontece mais na superfície externa, mas ela vai acontecer na superfície interna do poro, certo? Então, a gente vai ter que ver como que nós vamos avaliar e resolver os nossos problemas agora com essa nova condição. Pessoal, então essa reação heterogênea que acontece numa partícula catalítica porosa, ela é chamada também de difusão intrapartícula, certo? Como nós dissemos anteriormente, a reação continua sendo heterogênea, porque ela ocorre em duas fases, só que agora a difusão vai ser interna. A espécie química vai se difundir no poro da partícula, e no sítio ativo dentro da partícula ela vai reagir. Então, quando um sólido apresentar uma área interna maior ou da mesma ordem de magnitude da superfície externa, isso na ordem de 30 metros quadrados por grama ou superior a este valor, então a gente pode considerar essa difusão intrapartícula. Então, o soluto ele vai se difundir a partir de algumas etapas, né, até que a reação aconteça. Então, essas etapas, elas são as seguintes. Primeiro, essa espécie química de interesse, ela vai se difundir no meio externo, certo? Que é esse passo 1 aqui. Então, dependendo da minha fase fluida, pode ser um líquido, um gás. Então, primeiramente, a espécie química reagente vai se difundir através dessa fase que está presente externamente na minha partícula. Depois, eu tenho a etapa 2, que é a difusão interna. Então, essa partícula vai entrar no poro, essa espécie química vai entrar no poro da partícula e vai se difundir internamente. Depois disso, quando essa espécie química encontrar então uma superfície ativa para que a reação aconteça, vai ocorrer a terceira etapa, que é a adsorção química. Então, a adsorção ela é química aqui, porque nós estamos falando de reação química, certo? Depois que ela for adsorvida na superfície, então a espécie catalítica vai promover a reação, certo? Que é a etapa 4. E o produto dessa reação química vai então ser dessorvido do sítio ativo de reação. O produto, após ser dessorvido, ele vai estar presente no poro da partícula. Então, no poro, o produto vai se difundir internamente no poro, que é a etapa 6. Chegando aqui na superfície do poro, ele vai para o meio externo. E aí, na etapa 7, eu tenho a difusão do produto no meu meio fluido aqui externo à partícula. Então, essas seriam as etapas de uma difusão intrapartícula. Pessoal, então, quando a gente tem a difusão intrapartícula, então, se a gente imaginar aqui uma partícula sólida, né, e que eu vou ter os poros aqui dentro da minha partícula, enfim, né? Então, imagina que esse desenho seja aí os poros de uma determinada partícula, certo? Então, agora, pessoal, se a gente pensar em condições de contorno, já adiantando, né? O nosso interesse é avaliar a difusão com reação química heterogênea. Então, essa difusão ocorre interna, certo? Então, aqui dentro dos sítios ativos, né, que estarão presentes nos poros da partícula. Então, pessoal, a minha condição de contorno aqui, ela não vai ser mais do raio da partícula para o meio externo, como a gente havia estudado até agora,
Então, não é isso que nós temos interesse, porque a reação não vai acontecer aqui na superfície externa. A reação vai acontecer na superfície interna. Então, a nossa difusão de interesse aqui vai ser para o meu meio interno da partícula. Então, para isso, pessoal, percebam que a espécie química se difundindo internamente da partícula dá a impressão que a gente vai ter uma reação que acontece em todo o meio interno da partícula, certo? Mas ela não ocorre em qualquer ponto, ela vai ocorrer no sítio ativo catalítico do poro dessa partícula, certo? Então, devido a essa característica, nós chamamos esse sistema de difusão intrapartícula de um sistema pseudo-homogêneo. Então, diferentemente do que nós vínhamos tratando, de que uma reação heterogênea, o Ra3' era igual a zero, agora quando a gente tem a difusão intrapartícula, o nosso Ra3' não vai ser zero, tá? Ele vai ser corrigido. De que forma? A partir da avaliação de um sistema pseudo-homogêneo. Então, o nosso Ra3' para difusão intrapartícula, ele é diferente de zero, certo? Devido ao sistema pseudo-homogêneo. E ele vai ser descrito por um Azinho vezes a cinética de reação de superfície, que é esse nosso Ra, duas linhas que nós já viemos falando sobre ele, certo? Esse Azinho, pessoal, ele então relaciona a área da superfície do poro pela unidade de volume da partícula. Então, ele é calculado por área dividido por volume. Área da superfície do poro pelo volume da minha partícula, certo? Se for uma partícula esférica, que nós formos aproximar, vai ser o volume, então, dessa partícula esférica, certo? Então, tem que ficar muito atento com essa condição. A difusão intrapartícula, então, o Ra3' vai ser corrigido para o sistema pseudo-homogêneo e a condição de contorno vai ser do raio da partícula. Então, se eu disser que esse raio é um errão, então a condição de contorno vai ser do raio da partícula lá na superfície externa até o raio igual a zero, então até o centro, certo? Então, do raio da partícula igual a zero, porque a difusão é interna, certo? E aí eu vou ter que olhar quais são os valores da concentração ou como calcular a concentração nesses dois pontos do meu domínio de cálculo. Então, se nós imaginarmos uma reação química, A gás reagindo na superfície de um sólido poroso e se decompondo em B gasoso, né? Então, essa partícula catalítica, ela não participa da reação, né? Ela só vai acelerar a reação, né? Ela é sólida, então o fluxo dessa partícula sólida é zero. E eu posso relacionar da mesma forma que a gente vem fazendo a estequiometria do A com relação ao B para eu poder calcular o fluxo do A com relação ao B, né? Então, para uma estequiometria genérica, eu tenho Azinho de A e Bzinho de B, eu posso dizer que o fluxo de B vai ser menos o fluxo de A, isso porque, como a gente viu no mecanismo, eu tenho a contradifusão do produto em relação ao reagente, e pela estequiometria, então, vai ser menos Bzinho sobre Azinho do fluxo de A, certo? Eu posso substituir essa condição lá no fluxo quando necessário. Pessoal, então, se nós avaliarmos um problema de difusão intrapartícula, se a gente pegar a equação da continuidade molar, ou seja, a equação da conservação da espécie química, considerando uma partícula esférica, como nós temos aqui na figura, considerando o estado estacionário, o fluxo unidirecional na direção radial, certo? Para uma reação heterogênea porosa, numa partícula porosa, e simplificarmos a nossa equação da conservação, nós vamos chegar aqui na nossa equação 1. Então, em que eu simplifiquei o termo
os termos transiente e de fluxo nas outras direções, sobrando apenas o termo de fluxo na direção radial. E o meu R a 3 linhas, como eu tenho uma partícula porosa e a difusão é intrapartícula, ele vai ser corrigido por Azinho R a 2 linhas, que é a nossa cinética de superfície, reação de superfície. Avaliando, então, para a cinética que a gente viu anteriormente, o meu R a 3 linhas, se for uma cinética de pseudo primeira ordem, por exemplo, vai ser menos uma constante cinética de reação de superfície, vezes a concentração de A. Né? Então, o A está sendo consumido, então, esse sinal aqui vai ser negativo. E se eu considerar, pessoal, aqui no meu fluxo, eu posso considerar que eu tenho uma reação 1 para 1, essa é uma hipótese, ou eu posso fazer uma hipótese também de que eu estou desprezando a convecção no poro da partícula. Pode até ter convecção lá no meio externo, tá? Mas dentro do poro, eu estou desprezando a convecção. Então, com essa hipótese, eu posso escrever o meu fluxo total de ar na direção radial apenas pela lei de Fick, né? Considerando apenas a difusão no poro, certo? Então, pessoal, substituindo as equações 2 e 3 lá na minha equação 1, que é a minha equação diferencial, eu fico então com ddr de menos r ao quadrado d efetivo dCAdr, que é lá o meu fluxo, menos, então, as condições, esse menos vem da condição de reação química, né? Então, é o Azinho, a minha reação de superfície, né? Que é menos KSCA, como está lá na equação 2, e esse 1 sobre r quadrado que estava aqui, eu passei o r quadrado multiplicando lá para o outro lado. Então, trabalhando um pouquinho essa equação, pessoal, o D efetivo, se eu considerar propriedades físicas constantes, né? Ele pode sair lá de dentro da derivada e eu posso passar ele dividindo para o outro lado. Os sinais negativos que eu tinha aqui dentro da minha derivada e aqui no meu lado esquerdo da reação, então se eu multiplicar essa equação por menos 1, eu fico com os dois termos positivos. E, pessoal, eu vou pegar tudo que é constante aqui no meu lado esquerdo da igualdade. Por exemplo, o Azinho é constante, a constante cinética de reação de superfície é constante, meu D efetivo também é constante, certo? Então, tudo isso aqui é constante. Então, se isso é uma constante, eu vou chamar isso de uma única constante para simplificar o nosso problema. Então, eu vou chamar AKS D efetivo de lambda ao quadrado. Tá? Substituindo esse lambda ao quadrado, né, com os nossos termos constantes, então eu fico com a minha equação ddr de r ao quadrado, dCAdr de lambda ao quadrado, CA r ao quadrado. Bom, já sabemos que para resolver uma equação desse tipo, a gente vai ter que aplicar o método de separação das variáveis, tá, pessoal? Só que antes disso, vejam bem que aqui dentro do meu parênteses, eu tenho que aplicar a regra do produto para resolver essa derivada aqui, certo? Então, vamos lá. Então, aplicando a regra do produto aqui dentro, que diz quando eu tenho uma derivada de duas funções da variável que eu quero, de fato, aplicar a derivada, então, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, certo? Então, a derivada de r ao quadrado é 2r, vezes a segunda, dCAdr, mais a primeira, r quadrado, derivada da segunda, então, fica a derivada segunda de CA, com relação a r, e o lado esquerdo, lambda ao quadrado, CA, r ao quadrado. Só trabalhando um pouquinho com essa equação, o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei r quadrado aqui em evidência, tá? Então, se eu colocar r quadrado em evidência, esse primeiro termo que eu tenho 2r aqui, então, para que sobre 2r, é a mesma coisa que eu
multiplicar R quadrado por 2 dividido por R, né? Cortaria esse R com esse R ao quadrado e sobraria 2R, certo? E do outro lado, então, eu apenas coloquei esse R em evidência, sobrou a derivada segunda da concentração de A com relação a R. Ou seja, pessoal, com isso que sobrou aqui, então eu percebo que do lado direito eu tenho um R quadrado, que eu vou cortar com um R quadrado do lado esquerdo. Sobrando, então, derivada segunda de CA com relação a R, 2 sobre R dCA dR. Passei esse termo que estava do lado esquerdo negativo para o lado direito, menos o lambda ao quadrado, CA, isso igual a zero. Então, pessoal, essa equação 4 é a equação que eu tenho que resolver aplicando o método de separação das variáveis. Bom, para isso, vamos ver quais são as condições de contorno válidas para essa equação diferencial e válidas para o nosso problema. Então, as condições de contorno aqui, pessoal, como nós dissemos lá no início, a difusão vai ser da superfície da partícula para dentro. Então, as nossas condições de raio vai ser quando o raio for igual ao raio da partícula. Então, se eu tiver aqui uma partícula de raio R, então eu estou aqui no meu meio externo. Então, aqui, pessoal, vai depender da concentração que eu tenho aqui no meu fluido, né, externo, essa partícula. Eu posso dizer que aqui eu vou ter um CA na superfície. Então, a concentração do raio igual ao raio da partícula vai ser um CA na superfície. Agora, minha partícula, meu reagente A, ele está se difundindo agora para dentro aqui da minha partícula até encontrar um sítio ativo e reagir, né, e ser convertido em B. Então, a minha outra condição de contorno, até onde a minha partícula pode se difundir, é até o centro da partícula, né? Então, como está na direção radial, esse A pode se difundir para reagir até o centro da partícula. Então, a segunda condição de contorno vai ser quando o raio for igual a zero. Pessoal, quando a espécie química atinge aqui o centro da minha partícula sólida, o fluxo aqui no centro é zero, a partícula não vai sair daqui para qualquer outro lugar, certo? Ela vai reagir, vai ser decomposta, mas o que a gente pode dizer do fluxo no centro da partícula, como está na direção radial, o fluxo aqui é zero, né? Então, a nossa condição de fluxo, se o D efetivo ele é diferente de zero, eu posso dizer que dCA dR no raio igual a zero é igual a zero, certo? Porque o fluxo é igual a zero no centro. Muito bem, pessoal. Se eu aplicar, então, o método de separação das variáveis com essas condições de contorno, então eu preciso aplicar o método de separação das variáveis lá na equação 4, que a gente viu no slide anterior, tá? Para a gente obter uma solução conhecida já para essa equação diferencial, que não é simples de resolver, né? Aplicando nessa solução conhecida essas condições de contorno, nós chegamos na solução da equação 4, tá? Que é o nosso perfil de concentração. Tá? Pessoal, então eu deixo aqui na aula de hoje o desafio para vocês aplicarem o método de separação das variáveis, tentarem resolver e tentarem chegar nesse perfil de concentração. Não se preocupem que na próxima aula nós vamos resolver um problema completo de difusão intrapartícula e nós vamos fazer todas essas etapas, inclusive o método de separação das variáveis, para chegar no perfil de concentração, certo? Mas por enquanto eu deixo o desafio para vocês tentarem fazer, né? Até a próxima aula. E daí a gente revisa junto e vê onde vocês tiveram dúvidas e aí a gente faz o método juntos na próxima aula, certo? Mas então, esse perfil de concentração, só passei o CAS dividindo, então é CA, que é função do raio, né? Dividido por CAS, que é constante, vai ser uma relação raio da partícula pela posição radial em que eu quiser saber a concentração, seno hiperbólico de lambda R,
Seno R', né, a variável, a posição que eu quero calcular, seno hiperbólico de lambda, raio da partícula. Então, lembrando que o lambda aqui vai ser a raiz quadrada de Azinho KS sobre o D efetivo. Pessoal, então antes da gente terminar a nossa aula, aqui tem algo muito importante que a gente precisa já começar a falar, né? Principalmente agora que a gente está estudando difusão intrapartícula, e isso vai ser bastante importante também lá na reação homogênea, certo? Então vamos começar a falar de algo que se chama fator efetividade. Pessoal, o que é o fator efetividade? Ele correlaciona, ele vai me dizer qual é o efeito da taxa de matéria na taxa de reação química. Porque percebam, nós temos duas coisas acontecendo aqui. Nós temos a difusão acontecendo no meu meio, que agora é interno, é dentro da partícula, é dentro do poro, então eu tenho a difusão. E ao mesmo tempo eu tenho uma reação química acontecendo. Então, basicamente, como a gente vai dizer quem vai governar esse processo? Quem vai ser importante? A difusão ou a reação química? Certo? Ou os dois vão ser importantes. Então, eu vou ter uma reação rápida, uma reação lenta. Então, para a gente poder avaliar esta condição, nós precisamos, então, tratar do fator efetividade. Que para a gente obter esse valor, efetividade, nós vamos ter que, então, correlacionar a taxa de reação real, certo? Que basicamente nós vamos calcular essa taxa de reação real a partir da área da partícula vezes o fluxo, certo? Que ela vai me dizer, essa forma de calcular me diz de fato quanto do A está sendo consumido nessa reação química, certo? Vamos correlacionar isso, então, com a taxa de reação, considerando que toda a superfície ativa estivesse exposta, ou seja, uma taxa de reação ideal. Tá? Por que essas taxas de reação são diferentes? Porque, vejam bem, pessoal, dentro de uma partícula eu posso ter poros fechados, né? E que eu posso ter sítio ativo ali que nunca a superfície, a minha espécie química, vai atingir aquela superfície porque é um poro fechado. Certo? Então, nem todos os poros estão disponíveis para que reação aconteça, né? Então, por isso que essa taxa aqui seria a taxa ideal, certo? E nós já vamos ver como nós vamos calcular. Okay? Então, a gente precisa ver como obter essas taxas aqui, para depois correlacionar e chegar na equação do fator efetividade. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar calculando a minha taxa de reação real, tá? Vou só escrever aqui de reação real. Então, lembrando que ele é chamado de RSG. E a taxa de reação, que a gente chama ideal, considerando que toda a superfície ativa estivesse exposta para a reação, ele vai ter uma barra aqui em cima, certo? Bom, então a reação real vai ser calculada como a gente já vem calculando taxa. Taxa é a área vezes o fluxo. Então, eu tenho o meu fluxo da minha partícula lá. Então, perceba que o fluxo aqui, ó, que eu coloquei o fluxo na condição de contorno do raio igual ao raio da partícula. Por quê, pessoal? O fluxo no centro, fluxo de A no centro da partícula, então no raio igual a zero, é zero pela nossa condição de contorno. Lembra que a gente disse que dCA, dCr no raio igual a zero, isso aqui é igual a zero, isso está lá na nossa condição de contorno. Então, a gente vai considerar um fluxo que não é zero, né, para a gente calcular essa taxa. E se nós considerarmos uma partícula esférica, então vamos multiplicar pela área da esfera, para que a gente possa obter a taxa lá no raio igual ao raio da partícula. Então, o raio da partícula esférica vai ser 4π, o raio da partícula ao quadrado. E o fluxo, nós vimos, se eu não me engano, na nossa equação 3, é menos D efetivo, dCA, dR, no raio igual ao raio da partícula. Então, se, pessoal, o nosso perfil de concentração que nós obtivemos, lembra, esse CA só estava aqui dividindo, que a gente passou lá multiplicando. Então, esse CA é função de R, é sempre importante de lembrar.
Então, se eu tenho meu perfil de concentração, olha só, eu posso derivar esse perfil de concentração, aplicar o raio igual ao raio da partícula, substituir aqui e obter a minha taxa de reação real. Muito bem, então, derivando essa equação com relação ao raio, né, o perfil com relação ao raio, então eu só passei aqui para frente tudo que é constante, né, pessoal? Então, CA é rão, seno de lambda é rão, isso aqui é constante, né? E veja que sobrou 1 sobre o raio, o seno de lambda raio, que é a minha variável, ponto em que eu quero saber a concentração, né? Muito bem, então isso aqui eu posso tirar de dentro da derivada, que é constante. E no que sobrar aqui, pessoal, percebam que sobrou aqui duas funções do raio, 1 sobre R vezes o seno hiperbólico de lambda R. Então, aqui eu posso aplicar a regra do produto, que é a derivada da primeira, então vai ficar menos 1 sobre R ao quadrado, vezes a segunda, seno de lambda R, mais a primeira, a derivada da segunda. Então, a derivada do seno hiperbólico é a mesma coisa que a do seno normal. Então, se eu tiver seno de U, a derivada do seno de U vai ser a derivada de U vezes o cosseno de U. Então, o meu U aqui é lambda R, né? Então, a minha derivada de U é igual a lambda, né? Então, ficou aqui a primeira vezes U', que é lambda. Derivada de seno hiperbólico de lambda R vai ser o cosseno hiperbólico de lambda R. Certo, pessoal? Aplicando o raio igual ao raio da partícula é rão, então aqui eu vou substituir, vai ficar R rão ao quadrado, aqui vai ficar dividido por R, aqui é rão, que é o raio da partícula também, né? E rearranjando, então, o primeiro termo aqui, se eu fizer essa distributiva aqui, né? Esse R ao quadrado vai cortar com esse R, certo? E esse seno vai cortar com esse seno, certo? Se eu colocar em evidência CAS dividido por R, como tá aqui, aqui vai sobrar menos 1, certo? Conforme tá aqui, ó, menos 1. Agora, então, a segunda parte, fazendo a distributiva, se eu cortar esse R com esse R aqui, certo? Se eu considerar certo, pessoal? Então, ó, eu cortei esse raio com esse raio aqui de baixo. Se eu considerar que cosseno hiperbólico de lambda é rão, dividido por seno hiperbólico de lambda é rão, é a cotangente de lambda R, né? Aqui eu tenho lambda. Então, percebam que eu coloquei aqui em evidência CAS dividido por R, né? Então, aqui eu tenho que multiplicar um R, né? Para que possa cortar e ficar CAS lambda cotangente de lambda R, certo? Então, eu chego aqui na minha equação para a derivada desse ADR no raio igual ao raio da partícula. Então, considerando que a minha taxa real de reação é 4πr ao quadrado menos d efetivo desse ADR no raio igual ao raio da partícula, considerando que a derivada de CA com relação ao raio, aplicando o raio da partícula, eu conheço também, nós obtivemos. Então, substituindo isso aqui na derivada, eu vou chegar finalmente na minha taxa de reação química, certo? 4πr, D efetivo, CAS. Então, inverteu aqui porque eu apliquei esse sinal negativo aqui dentro, né? 1 menos R lambda cotangente de lambda R. Vamos guardar esta equação e agora, então, a gente precisa calcular qual é a nossa taxa, considerando que toda a superfície ativa dos poros estão disponíveis.
Então, para isso, pessoal, nós vamos usar a minha taxa de reação química, né? A minha reação de superfície era, nós vimos que o meu RA 3 linhas era igual a Azinho, reação de superfície era menos, então eu tenho Azinho, KS vezes Ca. Então, para obter taxa, pessoal, tudo que está aqui por RA 3 linhas, ele é dividido pelo volume, né? Então, para isso, eu vou ter que multiplicar pelo volume da esfera, volume da partícula, que nós estamos considerando uma esfera, né? Então, o volume da esfera é menos 4/3 de πr ao cubo, vezes, então, o menos já está aqui, né? Azinho KS, esse Ca é o CaS, certo? Muito bem, pessoal. Então, temos as nossas duas taxas. Para a gente obter o nosso fator efetividade, nós vamos relacionar essas duas equações. Então, percebam, pessoal, que o meu fator efetividade, ele é função da geometria. Então, para essa equação que nós estamos obtendo aqui para o fator efetividade, é válido para uma geometria esférica, certo? Então, tem que considerar sempre a geometria aí, certo? Então, fazendo essa relação, 4π aqui a gente corta, esse r ao cubo com este raio, esse sinal de menos eu posso aplicar aqui dentro também, de novo, do meu parênteses, certo? Então, rearranjando, vai ficar 3D efetivo, certo? CaS a gente cortou como CaS também. Aqui embaixo vai sobrar R ao quadrado, Azim, vezes KS. E o nosso parênteses, que devido a esse sinal negativo, nós invertemos ali. Se a gente lembrar que lambda ao quadrado é AKS de efetivo, certo? Então, nós temos aqui, ó, AKS de efetivo. Então, vai ficar 1 dividido por lambda ao quadrado. Então, eu posso reescrever o meu fator efetividade para uma partícula esférica, porosa, como sendo 3 lambda r ao quadrado, r lambda cotangente de lambda r, cotangente hiperbólica, menos 1, certo? Então, essa é a nossa equação para o fator efetividade. Muito bem, pessoal. Além de calcular dessa forma, nós precisamos, então, perceba que o fator efetividade aqui é função desse lambda. Nós precisamos discutir um pouquinho sobre o lambda. Muito bem, pessoal. O lambda, então, é a raiz quadrada de AKS dividido por D efetivo, certo? Esse lambda, ele pode ser reescrito a partir da seguinte equação. Esse φ, ele é conhecido como módulo de TL, dividido pelo raio generalizado. Então, por isso, ele depende da geometria. Então, por isso que eu posso substituir por esse raio generalizado aqui. Então, percebam, pessoal, quero falar sobre esse φ, a gente ainda vai discutir bastante sobre ele daqui para frente. Não sei se vocês já viram lá em reatores 2, esse termo φ, que ele é chamado de módulo de TL. Se vocês ainda não viram, vocês verão, tá? Esse módulo de TL em reatores 2 também, vocês vão conseguir, vocês também vão precisar lá calcular o fluxo e comparar essa taxa de difusão, fluxo depois taxa, né? Para comparar com a taxa de reação lá também, certo? Então, quando a gente está dando a aula Fenômenos 3 e Reatores 2, sempre a gente cai no mesmo momento nesse contexto, tá? É muito interessante correlacionar com reatores. Então, o que é o módulo de TL, pessoal? Ele é um número que relaciona a taxa de reação de primeira ordem, que foi o que a gente considerou aqui, a nossa taxa de reação é de primeira ordem, com a taxa de difusão. Então, por exemplo, se eu tiver um valor para o módulo de TL muito grande, eu sei que a minha reação ela vai ser rápida,
e o meu processo vai ser governado aí, então, função dessa reação rápida, certo? Porque é um número muito grande para o módulo de TL, então a taxa de reação menos Ks CAS, então indica que a minha constante cinética vai ser muito grande, certo? Eu vou ter uma reação rápida. Agora, se eu tiver um módulo de TL muito pequeno, ou seja, tendendo a zero, significa que a minha taxa de difusão aqui, pessoal, ela vai ser mais rápida e, portanto, eu vou ter uma reação lenta. Então, isso é bastante interessante da gente avaliar, tá? E agora a gente já começa a discutir sobre isso, né? Aqui na reação heterogênea, intrapartícula, e lá na reação homogênea a gente vai, de fato, trabalhar mais com esse módulo de TL. Então, o meu lambda, que está presente lá no meu fator efetividade, ele pode ser descrito em função do módulo de TL também, tá? Agora, o fator, esse raio generalizado, esse RNE, ele é o contrário do Azinho. O Azinho era área pelo volume da partícula. Agora, o meu raio generalizado, ele é o volume da partícula dividido pela área superficial. Então, se eu tenho uma partícula esférica, vai ser o volume da esfera dividido pela área da esfera, certo? Então, esse raio generalizado, ele muda, ele não é sempre o mesmo, vai depender da geometria para a gente fazer essa relação volume-área superficial. Muito bem, pessoal, então esse exercício é um exercício que nós vamos resolver aí na nossa próxima aula, vamos resolver ele completo, inclusive aplicando o método de separação das variáveis. Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Até mais!